Por que seus filhos não querem nada em dobro? Seus filhos? Nossos filhos? Eu entendo que filho nenhum quer nada em dobro. Olá, eu sou a Tânia, líder do projeto JAAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Eu espero que vocês estejam bem. Eu não sei a que horas esse vídeo vai chegar na outra pontinha, se é à tarde, se é à noite, pela madrugada, mas eu tenho certeza que na hora certa ele vai adentrar o seu celular e a sua vida também. Vamos lá. Essa pergunta, ela deixa a gente assim preocupada, por quê? Porque seus filhos, ou os filhos, não querem nada em dobro. Quem é que não quer nada em dobro? Porque dobro representa mais, 2 vezes, multiplicação, E aí a gente fica tentando entender por que alguém não gostaria de querer nada em dobro. Ainda mais filhos, crianças, que às vezes têm aqueles olhinhos compridos, até mesmo na individualidade inocente, que acabam querendo. Mas vocês já vão conseguir entender o que nós queremos chegar e dizer com relação a essa mensagem. Então vamos a rumo de mais uma missão do JAAP e hoje tratando de um assunto como todos os outros. Como você sabe, uma vida plena de jovens, que vivem bem, num lar feliz, que crescem em paz, estabilizado, levando isso para o seu amanhã, além da sua bagagem, se isso acontecer, eles levam uma malinha de SOS, sabia? Com esses requisitos que eles vão usar no seu futuro. Porque ensina teu filho o caminho que ele deve andar, ok. Ele nunca mais se desviará. Mas ainda que ele pegue os caminhos maus, ou que ele passe por algum tipo de tribulação, se ele tiver aquela maleta SOS, ele vai poder tirar dali, não como um coelho da cartola, mas de um manual, de uma maleta que vem da sua família, com estrutura, com base, como nós falamos. Vamos lá. Não de um problema, se ele trouxer isso de uma boa base, de um bom relacionamento familiar, ele vai levar uma boa bagagem, uma boa maleta de SOS. Mas não de um problema, de uma família que traz dor e sofrimento, enfim, uma série de situações, e que ele tenha que deixar para trás, ou que ele tenha que levar com ele esse tipo de problema, arrastá-lo para o resto da sua vida. Nenhuma das duas opções é saudável, você concorda? Vou começar lendo um salmo para dar um start no nosso vídeo, para vocês entenderem sobre família, sobre construção, que tem tudo a ver com esse dobro. No Salmo 127, escutem bem, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que personalmente grajeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos. Prestem atenção. Herança do Senhor são os filhos. Fruto do ventre seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Uma construção. Se o Senhor edifica, tudo vai bem. Não tem como dar errado. Tânia, qual a garantia? É experimentar, é viver. Mas, se não conseguiu, calma. O salmista aqui fala de um dos maiores projetos de uma família, que é a construção de uma casa. Às vezes a gente olha a casa como físico, e nem sempre essa casa é física que ele quer se referir. A um lar, a uma família. Mas ele também afirma que se o Senhor não estiver no negócio, de nada adiantará.
Precisamos estar atento ao que ele quer dizer para mim e para você. Você tem desejado iniciar uma família? Casar? Ter filhos? Há pouco tempo a gente falou a respeito de um tema que eu coloquei, casar? Não, nunca, alguma coisa assim. Bom, você tem a opção do sim, agora não, ou nunca. Porque tem pessoas que dizem casar ou nunca, como estava naquela mensagem. Mas isso não é uma regra, porque na maioria das pessoas, das vezes, o lar, a projeção de uma família, inclusive a Bíblia diz, é bom que o homem não ande sozinho, né? Enfim. Se sim, se não, agora eu vou tentar entrar nessa ferida. Não para abrir mais. Pois se ela já foi feita, agora precisamos ajudar a atar, fechar até cicatrizar. Cicatrizar? Sim, pois por mais que ela seja curada, costuma deixar cicatrizes. Existem às vezes machucadinhos quando a criança está no desenvolver, que eles não aparecem lá na frente. Mas aqueles pequenos, mas em algumas raladas de joelho, que depois quando ele tem 20 anos, sei lá, 30, ele olha e fala assim, essa cicatriz aqui foi de um tombo que eu levei andando de bicicleta. Então existem situações na vida que elas marcam, que elas deixam a lembrança do momento e tá ali para você sempre olhar e dizer, puxa, passei por isso, vivi isso. No relacionamento acabado, quais as cicatrizes que podem ficar? Bom, uma traição, a separação e filhos, que é o grande problema. Não, filhos não é problema. A separação quando tem filhos é que é o grande problema. Filhos, família são presentes de Deus. Se planejado, como o Salmo 127, se estruturado. Então esse vídeo não é para jovem? Não é para falar de amor? Porque o foco do projeto é amor? Eu te diria que sim, que esse vídeo é para jovem e é para falar de amor. Porque eu vou sempre tentar dizer para vocês que quem cuida, ama e quem ama, cuida. E o que nós estamos fazendo aqui? Jovens aprendendo a amar o próximo. Se esse jovem conseguir amar a sua família, a sua namorada, o seu amigo, o seu irmão, a sua congregação, as pessoas no seu trabalho, a sua volta a ele mesmo, enfim, ele vai ter uma vida resolvida e vai conseguir amar esse próximo. Então a gente precisa atar as feridas, né, arrumar ali, ajustar, para que então ele possa caminhar. Então cuidar é símbolo de amor. Eu vou ler um diálogo narrado por um jovem, quando criança, no metrô com uma mulher. Eu peguei isso em estudos para a gente poder trazer aqui uma comparação, uma analogia, enfim. No recreio, com alguns colegas, um menino chega para ele e pergunta assim, você tem pai e mãe? E aí ele responde tranquilamente, sim. Aí o menino acrescenta, vivem juntos? Ele disse sim, mas já olhou com o olhinho regalado. E o colega respondeu com muita inocência, aguarde, pois daqui a um tempo eles vão separar. Nossa, você imagina uma criança num recreio com outros colegas, de repente é tomado por uma pancada assim, na lata, como diz o outro, e fica sem resposta, né? Nesse momento, uma outra menina, sem deixar ele respirar, e bate assim. Bom, isso se é que eles já moraram juntos, pois nem sempre acontece. Aí o menino, peraí,
E aí engoliu seco, foi pro banheiro, chorou, 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 chorou. Quando voltou para a sala, tal, foi embora para casa, foi para casa correndo, chegando em casa, ele pergunta para a mãe, logo no primeiro momento: mãe, você e meu pai vão se separar? E aí ela, sem entender, disse: não, meu filho. Aí ele vai, numa segunda pergunta imediata, fala assim: mas vocês um dia já se separaram? Olha a inocência. E aí vem uma terceira pergunta. Ele encontra duas crianças que lhe fazem duas perguntas ou deixam duas pulgas atrás da orelha. E aí gera uma terceira pulga, uma terceira dúvida, um terceiro desespero antes mesmo de acontecer. Sou mesmo filho de vocês? Do meu pai? Olha só a loucura na cabeça de uma criança. O menino colocou uma sobrecarga com as muitas outras perguntas que nem mesmo caberia naquele momento do recreio, por desespero. Sua mãe foi à escola conversar com a diretora e foi surpreendida, porque quando ela foi se queixar de que o filho, com um coleguinha, etc., a diretora virou para ela e falou assim: olha, as crianças aqui, em 70% a 80%, são crianças de filhos de pais separados. Crianças criadas por avós, por tios, crianças abandonadas por família, crianças com problemas que já desenvolvem traumas e revoltas. O que fazer? Pegar seu filho e botar numa bolinha? Difícil, não é? Mas não porque esse menino foi tomado por essas perguntas, porque que bom que ele tinha um lar seguro. A minha pergunta é: você se encaixa em uma dessas histórias? Entende, jovem? Que eu estou falando para jovem? Você se encaixa em uma dessas situações? Se não, amém. Eu fico muito feliz. Mas se encaixa. Como está a sua cabeça, ou é a sua vida, ou são os seus projetos para amanhã? Bom, talvez no quesito separação, você talvez tenha vivido e aí consiga entender que nem tudo está perdido. Mas eu perguntaria ainda: e como é se houve uma separação? Ou se ainda tem esse relacionamento, como é esse relacionamento entre seus pais? Como você não precisa me responder, como você não precisa, lógico, se expor nas redes sociais, isso nos dá muita tranquilidade, porque não é essa a ideia, é apenas para você refletir, para você tomar para ti, e aí conseguir ter a mesma visão aonde eu quero chegar. Se for um relacionamento de conflito, isso quer dizer que essa é a maleta de SOS que você estará levando para o seu futuro. Sim, porque quando temos no nosso meio um relacionamento de conflitos, o que nós temos para poder levar para frente? Porque quando a gente diz ensina teu filho o caminho que deve andar, é partindo do exemplo de dentro da sua casa. Existem alguns pais e mães, respeitosamente dizendo, que até pegam os seus filhos e mandam para a igreja. Mas eles mandam e não vão. Graças a Deus que eles têm pelo menos o entendimento de saber que essa criança precisa. Só que ela esquece que quando essa criança volta da igreja, ela tem um lar para viver, para conviver e tirar as boas ou experiências que a gente fica se perguntando. Olha, existem espelhos em nossas vidas que precisamos quebrar para não ter que jogar fora pedaços nenhum. Ou para não levarmos pedaços nenhum para fora junto com a gente. Para não caber nessa maleta. Para você, pelo menos, se tiver que ir, vá até sem maleta e só com aquilo que você pegou de bom. Não é para a gente jogar pai e mãe fora, esquecê-los para trás, não.
Se você pegou um bom caminho, você vai ajudá-los até mudar, a serem transformados quando você pegar a sua nova caminhada. O que eu quero chegar é para dizer que se você não levar essa carga, se ela for boa consigo, você não vai fazer uma boa construção. Mas se você levar uma carga que não é saudável, a sua construção não chegará onde a gente precisa que ela chegue. Complicado, mas verdadeiro. Entrando no tema só para a gente relembrar, senão vocês vão falar, poxa, Tânia, você falou uma coisa e está lendo outra. Nós estamos chegando dentro do tema. E o tema é por que filhos não querem nada em dobro. Se você não tem filhos, se você é filho, se você já tem filho, preste muita atenção. Numa relação mal construída, o que pode acontecer? Dentro do tema, é a primeira resposta, mas eu vou ler 4, ok? Primeiro, os pais se separarem. Segundo, os filhos não conhecerem o seu pai. Terceiro, filhos de pais separados morarem com parentes e dentro de conflitos também. Quarto, conviver debaixo de um teto turbulento. Parece que nenhuma delas consegue se ajustar, não é verdade? Mas eu quero me ater ao primeiro item, aos pais se separarem. Para eu chegar a esse dobro, gera sentimento de divisão. Eu estava assistindo uma sessão da tarde, anteontem, Jurassic Park, e foi aí que eu peguei a mensagem e corri e comecei a escrever. Os 2 irmãos estavam lá no parque, etc. Parece que de pais separados, aquilo que a gente acabou de falar. Né? Não, minto, ainda não de pais separados, em tremendo conflito e tal. Aí eles pegam um bondezinho para passear pelo parque e o menor diz para o maior. Tipo assim, nossos pais vão se separar. Eles estão brigando muito. E aí o maior fala, nada, fica tranquilo. Desde que eu me entendo, ele era mais velho, devia ter uns 16 anos. Eles brigam, é desse jeito mesmo. Graças a Deus, mais ou menos assim, daqui a 2 anos eu tô fora. Tipo assim, como eu falei, vou deixar o problema para trás e vou seguir a minha vida. Será que esse jovem vai conseguir seguir a sua vida, fazer uma nova vida, com essa visão de que, graças a Deus, que daqui a pouquinho eu tô para fora? Eles aqui, ou eu não vou estar ali para ver? É uma verdade, mas não seria o melhor caminho. Porque você, às vezes, pode ser o responsável por resgatar o lar da sua família, dos seus pais, sabia? Se essa for a tua missão dela, você não pode fugir. Bom, aí o menor disse, não, eu também tenho visto as brigas, mas eu acho que agora é sério. Porque eles falavam com um advogado. Aí o mais velho se atentou, perdão. E aí ele falou assim, advogados? Aí ele disse, para poder enrolar o menor, né? Ele disse, nada, olha só, veja pelo lado bom. Você vai ter 2 aniversários, 2 viagens nas férias. Aí começou a colocar para o irmão, e eu estou acrescentando, tudo em dobro. Sim, porque casais separados costuma. A mãe faz o bolinho aqui para a família, aí quando ele vai para a casa do pai, na semana seguinte tem lá o bolinho. Nas viagens, a mãe vai viajar para, sei lá, Orlando, leva. E quando o pai vai para Miami, leva. Então ele tem oportunidades dupla, né, dobrada de aproveitar a vida, de curtir bastante e de ganhar em dobro, inclusive presentes. Né? Porque quando estão juntos, um compra e é para os 2.
Mas quando separados, às vezes eu já ouvi até e já percebi disputas de quem... Eu tinha uma loja e os avós disputavam de quem dava o melhor presente para aquela criança. Louco. Mas o pequeno virou e falou assim para o irmão: eu prefiro não ter nada em dobro. Aquilo caiu, eu falei, nossa, é a pura verdade. Às vezes nós não temos entendimento da cabeça de uma criança. Porque criança, e as pessoas querem tudo em dobro. Imagina 2 sorvetes, um carrinho e enfim, 2 passeios diferentes, 2 aniversários diferentes. Ele disse não. Porque lá no afunilamento, lá no mais profundo dessa criança, desse jovem, enfim, eles querem os pais juntos, sim. Eles querem ter o menor presente. Porque nós, quando somos adultos, dizemos assim, nós não precisamos de presente. Ter os nossos filhos, o nosso lar, não faltar o pão, esse é o entendimento. A princípio, aparentemente, até maduro isso, Mas tem muitas crianças que não botam para fora, não falam, mas sentem. Sentem da mesma forma, sabe? E entendem que não valeria a pena estar separados. Talvez ele quisesse um carrinho de plástico, mas os 2 juntos. Um bolinho com uma vela de apagar quando apaga as luzes, aí falta a lâmpada, luz, do que realmente aquele grande presente, aquela duplicidade em abundância. Essa é a única abundância, essa é a única multiplicação que os filhos não querem dentro de um relacionamento com os seus pais. Então precisamos saber preparar as nossas construções. E é o único dobro que nenhum filho quer ter, entende? Dobro gera multiplicação, até uma certa individualidade, vou ganhar dobrado. Mas esse dobro não é saudável à mente e ao coração de uma criança. E certamente de um jovem, de uma jovem. Precisamos criar base em nossos planejamentos. O nosso amanhã. Ninguém quer se preocupar? Não. Nós queremos, mas os jovens não costumam se preocupar. Mas eu acho que é mais do que da hora desses jovens se preocuparem. Se você não quer, não pretende ou não tem o perfil de se tornar pai, não faça. Nossa, Tânia, pois é. Pois você não estará ferindo só o outro lado se houver algum desalinho, algum contratempo, como a gente está vendo aí, e talvez em o lar de alguém ou de 80%, hoje já é quase que comum ter uma vida de pais separados. Pois você não está ferindo só o outro lado, esposa, família, vamos dizer até Deus. Numa separação, numa situação dessa, você estará ferindo a si mesmo quando fere parte de você, que é o seu filho. Ali está aquela chaga, ali está aquela cicatriz que talvez feche, mas venha doer para o resto da vida. Se você é fruto de uma dor semelhante, você precisa agora entender e mudar o rumo da história. Concorda comigo? Ou eu estou falando demais? Conseguiu pegar agora esse dobro? Vamos lá. Uma parada para você, aquela paradinha que eu peço, você responde com vontade, com liberdade, escrever nos comentários ou mandar no seu PV, no nosso PV. Em que base, fundamento, você espera construir seus projetos, sonho, sua casa, lar, se ainda não tem? É hora de começar a pensar. Porque se eu estou falando para jovens, eles vão de 15 a 29 anos.
Eu quero te dizer que tem jovens sendo pai aos 14. Eu quero te dizer que tem pais sendo pai aos 30 e não assumindo. Eu quero te dizer que tem pais com 20, 30 anos de casamento e abandonando seus filhos. Eu quero te dizer tudo isso e muito mais. Que então esse relacionamento, esse lar, essa construção precisa ter base para que ela possa ser fortalecida. Bom, e agora e se você já tem filho? Como está essa situação toda? Poxa, tia, a senhora não está entendendo. Meu filho fica lá, fica aqui. Olha só o vucu-vucu, né? Você tem proporcionado ao seu filho experiências que ele levará com satisfação em suas maletas? Porque se você já tem o filho, se já existe esse ser, essa criança, como você está preparando a base? Mas tia, agora não tem como porque nós já nos separamos e a gente tem que dividir realmente. Meu filho, eu te diria, uma pena. E a gente vai orar para que isso possa ser reconstruído, ajustado pelo menos no coração dessa criança. E você vai pegar uma passagem, uma frase antiga, mas que para essa situação, uma vez que já separado, que eu vou deixar para você nunca esquecer. Existe ex-mulher, ex-qualquer coisa, mas não existe ex-filho. Entende? Não pode existir ex-pai. Essa visão de que a mãe é pai e mãe, ela precisa cair por terra. O certo é nem ter que acontecer para que não haja uma separação. Mas vocês, ou os jovens no geral, desde outrora, eles sempre avançaram a porteira, enfim, a entrada, o muro. Isso não é de hoje. Só que a gente vem tomando uma proporção muito grande, porque a população cresce e isso também cresce. Ainda que tenha uma tecnologia, umas informações aí, o tempo inteiro nas redes sociais, ainda assim, vocês saem para uma noite ou arranjam uma namorada, enfim, e acham que não vai acontecer com vocês. Não é para acontecer. Mas quando acontece e traz danos ao casal que não ficam juntos, porque nem se amavam, nem se conheciam o suficiente, nem Deus tinha dito que era para estar, enfim. Agora é cada um para o seu lado e vida que segue, porque eu vou trabalhar para dar pensão. A pensão, ela é importante, ela é prioridade. Mas eu quero te dizer que muito mais, ou junto com a pensão, é o amor. É aquela maleta SOS que ele tem que levar para quando crescer. Se você não tem, você tem que criar uma maleta já para o seu filho. Se você não tem filho, prepara ela para o seu futuro e ajusta o seu lar, a sua casa e a sua família para que você consiga levar uma maleta sua para o novo futuro, para o teu novo planejamento, porque vai acontecer. Hora dessa, tu vai ficar com 30, 40 dentro de casa da mamãe. Mamãe e papai não são eternos. Então vocês precisam pensar no amanhã de vocês. Bom, se já é pai, etc., tem maleta, né? Se não sabes responder ou ainda não precisa, porque não tem filho, né, responder, que esse vídeo sirva para você pensar. E se desejar construir, chame pelo maior construtor, para ele te ajudar. E se já tem a construção e precisa de uma reforma, de um ajuste, vamos lembrar do Salmo 127, 1, que fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, se você não tem o que você precisa de mais importante, que essa maleta SOS, começa a planejar e colocar produtos dentro dela. Eu vou ler agora Mateus 7, 24 a 27. Os dois fundamentos. Prestem atenção para o futuro,
todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada na rocha. Essa rocha é Jesus. Se vai começar um relacionamento, se está de olhinho com a menina, se está paquerando, se está cobiçando, enfim, porque os olhos primeiro, né, sobressaem sobre a menina, sobre o menino, comecem a orar, comecem a apresentar essa futura construção ao grande construtor. Porque ele vai, se for da vontade dele, para que vocês sejam um só amanhã e que gerem filhos para terem um futuro alicerçado, não estou falando de riquezas, não, mas desta paz, aquilo tudo que nós dissemos no começo, é o construtor Jesus, entregue nas mãos dele. Bom, agora o segundo fundamento. E todo aquele que ouve essas minhas palavras, da mesma forma que o primeiro ouviu, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa na areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sabe? Vai tudo junto. Tudo. Uma enxurrada de verdade, literalmente falando, ela leva móveis, ela faz aquele estrago todinhos quando não vidas. Vocês veem aí em jornais e reportagens. E assim é dessa forma que acontece nos lares, quando há uma separação. Então, quando a gente fala de casa, como eu falei no começo, a gente quer trazer para você, remeter as duas coisas. Se vai construir mesmo de fato uma casa, em cima da laje da minha mãe, é preciso saber se tem estrutura. Se tem, sei lá, sapatas, colunas, não entendo nada disso, para serem suficientes para sustentar a casa da sua mãe, para ela não cair, e a sua, para não vir abaixo. Trazendo isso para a família, numa separação, quando não há crianças, é fácil, né? Não é fácil. Vocês não têm ideia. Até para dizer que vou separar, dói a alma. E aí você tem que pegar e dividir. O fogão é teu, a geladeira é minha. Isso quando não tem bens. Quando tem, vamos vender o apartamento para dividir. Ok, porque bens materiais, todos nós podemos reconstruir. Trabalhando, pedindo a Deus força e vida que segue. Agora, quando tem filhos, não dá para pegar ele, a criança, e dividir ao meio. Aí, se você ama de verdade esse filho, e se ela ama, o sofrimento é mútuo. Porque aí começa aquela história de um fim de semana aqui, outro fim de semana ali, aí entra uma esposa, entra alguém que não fala a mesma linguagem, porque a educação vem numa semana bacaninha, na semana seguinte, num fim de semana tá com o outro lado. Galera, a confusão é grande, o transtorno é grande e não há como reparar. Bom, há como reparar, se Deus estiver no negócio, você errou como Davi errou, como sei lá quem errou, e você quiser se reconstruir, você vai ter que segurar com unhas e dentes no nosso construtor para que ele refaça tudo que você jogou por água abaixo. Aquela casa sem vergonha que você, ou eu, digamos, ou que qualquer um possa ter construído na areia, sem base nenhuma. Então é hora de ver e recomeçar. E para isso, se for preciso, ele implode. Bom, eu falo pra caramba, mas eu falo aquilo que está precisando ser falado para quem precisa ouvir. De uma boa reforma, se você precisar, chame-o, pois ele é o único que pode construir, implodir, consertar qualquer casa, qualquer lar, qualquer relacionamento. Galera, essa é a mensagem
que eu deixei para que você possa refletir sobre o nosso tema, que para muitos olhar o dobro é satisfatório, é maravilhoso, mas não é. Porque filhos não querem nada em dobro. Não querem. Dessa forma, desse jeito, a vibe deles não vai ser igual a de vocês. O JAAP, ao término de cada missão, coloca no coração que para existir, se manter e crescer, ele precisa verdadeiramente amar o próximo. Porque isso é amar o próximo. Fazer o que eu estou fazendo. E é isso que buscamos fazer a cada vídeo, live, post, cuidar de você na outra pontinha, através dessas mensagens, dessa maleta extra SOS na sua caminhada, porque se você não tem, se você não trouxe, ou se você acha que não tem como levar, nós começamos a te ajudar a construir através do JAAP, amando você, amando a sua história da maneira que ela é, do jeitinho que você está vivendo. Jovens, lares JAAPs buscam por edificar vocês através do amor de Cristo. Nós estamos aqui todos os dias, através de um post. Se você olhar o post lá no Face, tem um sentido, no Instagram. A gente está tentando buscar materiais um pouquinho diferentes para poder enriquecer os olhos dos nossos telespectadores, do nosso público, da nossa galera, né? Já falei no sábado que se eu pudesse eu daria piruetas, mas não é o caso. Mas eu sei que a palavra vai chegar até você, hora dessa ela vai entrar e você vai entender que há amor nessas palavras, há amor, há empenho, há cuidado, há zelo. E você vai conseguir se tornar um JAAP. Eu creio. Então, seja um JAAP quando perceber que é hora de levar esse amor que aqui damos ao próximo. Desconecte-se do mundo e conecte-se no JAAP, porque aqui a gente vai estar ligado no amor que constrói, que reconstrói, que refaz tudo e até regenera. JAAP, Jovens Aprendendo a Amar o Próximo. Muito obrigado, Deus os abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.